Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Desculpa o atraso. Normalmente espero aqui 2, 3 minutinhos para todo mundo entrar, tá? E hoje ainda temos aqui algumas pessoas na fila. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar hoje. Temos aqui dois convidados muito especiais. Um talvez vocês já conheçam, tá? Quem já participou de outros webinars aí de CRM, de vendas, de ouvidoria, de reclamações, tá? O Bruno é uma carinha repetida aí que eu sempre estou trazendo para falar sobre essa especialidade do nosso produto. Mas hoje também temos o Giovanni e vai ser um webinar bem legal, pessoal. Boa tarde a todos. Pessoal, então, para a gente não atrasar mais, tá? Eu vou já seguir em frente aqui com o meu recado. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre o que tem aí no resto do mês de novembro, tá? Estamos aí encaminhando para o final de 2025. Eu vou falar aqui né, para vocês um recado. Compartilhem o link desse webinar, tá? O link que vocês receberam mesmo por e-mail ou que vocês viram na plataforma com os colegas de vocês do departamento de vocês ou amigos que trabalham na mesma área, de outras empresas, para conferir aqui esse conteúdo, tá? Quem não conseguir participar ao vivo, aqui a gente vai ficar até aproximadamente 4 horas, pode compartilhar o link da mesma maneira que logo depois do nosso webinar ele atualiza para vocês acessarem a gravação e todo o conteúdo que vai ser compartilhado aqui hoje, tá bom? Então, se vocês compartilharem o link, tem esse acesso aí exclusivo, beleza? Pessoal, agora para o nosso calendário, tá? Quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cunha, sou especialista de programas educacionais aqui da Pipefy e sou responsável por compartilhar esses eventos online gratuitos de capacitação, de treinamento, de conhecimento de mercado que nós temos toda semana, tá? Com raras exceções. E no mês de novembro, eu tive que compensar, porque outubro a gente só teve 3 eventos ao invés de 4. Então, em novembro eu trouxe 5, tá? A gente teve um semana passada sobre IA no compliance, tá? Tivemos muitos times jurídicos, muitos times de financeiro, até de vendas, né, compareceram, participaram, engajaram, e foi bem legal, tá? E agora estou aqui compartilhando com vocês os próximos eventos que nós temos. Então, no link que eu vou mandar aqui para vocês, pessoal, no chat, vocês conseguem acessar todos os eventos futuros e passados, tá? Nos futuros, vocês vão conseguir fazer a inscrição para cada um que vocês prefiram, e nos eventos passados, vocês conseguem ter acesso à gravação, tá? Eu divulgo nesse link aqui, que é a nossa comunidade, um pouco tempo depois, então uns 2, 3 dias depois de cada webinar, tá? Por isso que é importante vocês acessarem aquele link, que é justamente o link que vocês acessaram hoje para estarem aqui, porque vocês recebem por e-mail antes, tá? Então vocês têm esse acesso mais rápido. Então, podem conferir aqui nesse link que eu vou mandar os nossos próximos eventos e, como eu disse, os passados também, tá? Para os nossos próximos, o que que nós temos aí? Semana que vem a gente vai falar sobre insights que conectam palco e prática. Vamos falar sobre processos de confiança, processos de risco. Vamos focar bastante no mercado de seguros. Tá? Então, nesse material, inclusive, tem o link direto para esse evento aí de semana que vem. Na última semana de novembro, vamos falar sobre os nossos agentes. Inclusive, quem já está por dentro dos agentes 2.0 da Pipefy, teremos aí especialistas de produto falando sobre isso também, tá? O último evento de novembro é em inglês com o nosso parceiro Viságio da Austrália, tá? Então, logo depois do evento, pessoal, a gente vai disponibilizar com legenda em português. Então, quem tiver o bloqueio do inglês pode ver depois, tá? Mas quem não tiver pode acessar também. É num horário inconveniente, considerando o nosso parceiro que está na Austrália, vai ser 8 horas da manhã para ele, né? Então a gente teve que manejar ali o horário, mas vai ficar disponível para todo mundo conferir depois, tá bom? Agora vou assumir meu posto aqui de aluna e vou deixar ali Bruno e Giovanni assumir, tá? Obrigada, pessoal. Boa. Obrigado, Fê. Pessoal, prazer estar com vocês, conto, né, com vocês em todos esses webinars aí do Pipefy. Hoje a gente vai falar nada, na verdade, de Pipefy. A gente tem um propósito maior aqui, que é difundir um pouco mais de conhecimento sobre como usar a IA no funil de vendas, no funil comercial, para conseguir vender mais e melhor.
Cara, não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que o Giovanni, que gentilmente aceitou nosso convite. Giovanni é um grande especialista em engenharia de GTM, de estratégia de go-to-market, né? Tem uma empresa focada nisso, ele vai poder se apresentar um pouco mais e contar um pouco dessa história para vocês. É um cara que tem uma legião de fãs dentro do Pipefy. A gente tem um time de vendas muito bom e todos os melhores vendedores do Pipefy acompanham o Giovanni religiosamente, né? Papo de as lives de 4 horas da manhã do Giovanni, brincadeira. O pessoal tá sempre lá, mas não é nesse nível, mas em todos os conteúdos ali da Science a gente está sempre muito ligado. Então, agradecer muito ao Giovanni por aceitar esse nosso convite para a gente discutir um pouquinho mais e contar até com a participação de vocês aqui via chat, Q&A, enfim, sobre como usar a inteligência artificial no funil de vendas para vender mais e melhor. Então, sem mais delongas, tá contigo, Giovanni. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu vou anotando algumas perguntas aqui, vou compilando o negócio, né, as dúvidas do pessoal aqui no chat para compartilhar contigo no final. Manda ver. Muito bom, super obrigado, Fê, obrigado, Bruno, pela apresentação e pela gentileza aí durante a apresentação, né? Bom, gente, eu sou Giovanni, Giovanni Salvador, vocês podem me achar ali no LinkedIn por meio desse nome aí que está aqui embaixo. Eu sou fundador da Scient, toco aqui a nossa operação. E a gente tem uma solução aí que ajuda, né, as empresas a estruturarem suas estratégias de go-to-market com base nas melhores práticas das empresas que mais crescem no mundo, né? Eu vou passar um pouco do conteúdo aqui para vocês hoje com uma perspectiva tentando ser o mais pé no chão possível. Até por isso a gente resolveu trazer esse nome do webinar, né? Do hype ao ROI, né? Fugindo do hype, indo para o ROI. É, porque a gente sabe que muita gente está falando sobre como implementar isso em pré-vendas, vendas, em marketing, em CS e tudo mais. Mas tem muita hype em volta disso, né? Tem muito fluxo de N8N por aí que é postado em todas as redes sociais, como se fosse uma promessa milagrosa de implementação de agentes dentro da estrutura. E a gente sabe que se você conseguir desenvolver efetivamente um fluxo consistente com Pipefy, com o uso de AI da Pipefy hoje em dia que existe dentro da ferramenta, inclusive ontem, né, eu estava com o Alexandre, que é diretor de RevOps da Pipefy, no outro evento, e aí a gente falou bastante sobre como a turma tem usado a ferramenta para conseguir fazer essas implementações dos processos, né, de vendas e marketing, e esse é nosso objetivo hoje. Portanto, a promessa é ser pé no chão, fugir do hype, buscar o ROI e falar de fundamentos e todos os princípios que podem ajudar a gente nesse processo de implementação. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, me apresentar rapidamente e ir direto para o conteúdo sem enrolação. Bom, uh, o meu grande objetivo como empreendedor é descobrir como as melhores empresas do mundo crescem e organizam seus crescimentos. É, eu deixo o QR Code aqui, que é do meu LinkedIn, porque o objetivo do meu LinkedIn central, desde o começo, era muito mais do que ser uma fonte de geração de demanda, né? Eu vou contar rapidamente para vocês aqui a história do porquê que a gente produz conteúdo no LinkedIn com tanta intensidade, né? Eu fundei uma empresa de tecnologia e fui o CRO dessa empresa durante quase 10 anos, né? A gente fez o VC-Track, inclusive a gente teve a oportunidade de ser investido pelos mesmos fundos da Pipefy, um dos fundos, né, que é a Redpoint. É, e durante a minha trajetória como empreendedor, eu fiquei sempre em busca da construção da máquina de crescimento, né? Afinal, era esse meu papel. E quando nós somos investidos por um outro fundo, chamado Astela, né, que vocês talvez aí conheçam, o Edson Rigonati, que era o que é até hoje, né, o general partner da Astela, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça desde então e virou uma coisa muito central na minha trajetória. A primeira coisa que ele falou é: quando você sai do modo founder vendendo para construir uma estrutura, você precisa levar em consideração princípios de engenharia de produção, porque são esses princípios que vão te possibilitar efetivamente construir uma máquina baseada num sistema quase que fabril mesmo, né? É,
Então, isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Inclusive, ele indicou um livro que eu li e desde então nunca mais consegui desver essa perspectiva, que é o livro se chama A Meta, do Elliot Goldratt, né? E é um livro que ah, ele basicamente conta, mostra ali, né, ensina um conceito chamado teoria das restrições, que é um conceito dentro de engenharia de produção, só que baseado num romance, né? Então é muito legal e muito fácil de ler. Sugiro que você, se tiver na posição aí de líder de receita, né, de líder de RevOps, de líder, enfim, dentro dessas estruturas, eu tenho certeza absoluta que você vai aproveitar bastante esse livro, se é que você já não leu. E a outra coisa que o Edson disse também que ficou na minha cabeça foi, cara, é, dado que as empresas do Vale do Silício foram as primeiras empresas a terem que escalar de forma exponencial e criar mecanismos para acompanhar uma escala que até então na humanidade não tinha tido precedente, elas acabaram sendo as empresas que desenvolveram as metodologias mais eficientes do mundo para conseguir crescer. E quando você para fazer um recorte de quais foram as empresas que mais cresceram no mundo nos últimos 10 anos e faz até uma separação mais radical e pega as top 25%, você vai ver que existe uma concentração na Bay Area, naquela área do Vale do Silício, muito grande. É muito grande, assim, é papo de 65% das empresas que mais cresceram estarem sediadas nesse lugar, né? E e aquilo ficou na minha cabeça, então eu não tinha muito acesso às coisas ali. Comecei a ler no Medium, comecei a ler os textos no LinkedIn, comecei a procurar a turma, encontrei muitas fontes legais de conteúdo, entre elas o próprio Mark Roberge, que foi CRO da HubSpot, ou o Lincoln Murphy, que tem o 16 Ventures, que fala sobre Customer Success, um fundo chamado Iconic Growth, que produz um conteúdo sobre go-to-market de altíssimo, altíssimo, altíssimo nível. É, o pessoal da GTM Partners, enfim, tem várias, a Pavilion, né? Tem várias, uma galera que produz um conteúdo muito legal. Comecei a estudar e implementar tudo isso na minha empresa. É, em um determinado ponto, eu percebi que eu estava gostando mais desse tema do que do tema que eu tratava dentro da minha própria empresa. Foi quando eu decidi sair para me dedicar a essa missão, né, de contribuir com outros fundadores, outras fundadoras, a organizar suas estruturas de crescimento com base nas melhores empresas do mundo nesse sentido, né? É aquilo. Você pode buscar jogar o Brasileirão e ser campeão do Brasileirão, que vai ser muito legal. Ser campeão do Brasileirão é fantástico. Você também pode almejar jogar a Copa do Mundo. Você pode almejar jogar a Champions League, né? E para isso a gente tem que olhar como os melhores do mundo jogam, né? Então eu resolvi me dedicar a isso e tive uma oportunidade sem precedente de me tornei professor e advisor da Link School of Business, que é uma escola de negócios aqui em São Paulo. Estou lá, né? Já faz 3 anos nessa posição e quando eu fui para lá, a Link tem uma casa em Palo Alto. E aí eu tive a oportunidade de ficar nessa casa em Palo Alto durante um pouco mais de 6 meses. E nessa trajetória, eu falei, bom, vou aproveitar para pegar tudo o que eu estudei na teoria até hoje e tentar conversar com as pessoas daqui e entender como é que isso acontece na prática. Então eu tive essa oportunidade de realmente verificar em loco, assim, né? E aí eu comecei numa metodologia meio que de pesquisa mesmo, né? Fazer as mesmas perguntas para diferentes pessoas que estavam em ecossistemas similares, também buscar, né, acessar as pessoas que eu tinha lido, né, para ver se elas topavam tomar um café comigo, ou me deixar numa palestra, ou me deixar numa aula, e muitas delas deixaram, assim, mais de 50%, 60% daquelas que eu pedi. Insisti um pouquinho, né, fui bem, né, como posso dizer, fui bem vendedor, mas em algum momento elas deixaram, e aí eu fui tirando algumas conclusões. Tudo isso para dizer que teve uma conclusão que me incomodou muito, que foi que para as empresas do mesmo tamanho, as empresas americanas, empresas do mesmo tamanho no Brasil e nos Estados Unidos, né, as empresas americanas eram muito mais maduras, muito mais organizadas, mais orientadas a dados, mais disciplinadas. E eu falei, ué, não faz sentido, né? Por que que isso? Aí eu comecei a estudar muito dos porquês e em um determinado ponto eu falei, não vai fazer nenhum sentido eu ficar estudando os porquês, porque os porquês têm a ver com o passado. O que é que eu posso fazer daqui para frente? Foi aí que a gente começou a produzir conteúdo, por causa disso, para tentar diminuir o gap de conhecimento que existe, né, para uma empresa americana e uma empresa brasileira do mesmo tamanho.
Então a gente começou a pegar as melhores práticas, dissecar tudo e postar o máximo que a gente podia para disseminar o conhecimento e ajudar outros líderes de go-to-market a conseguirem se organizar dessa forma, né? Então hoje a gente ajuda algumas empresas como o TikTok, a CRM Bônus, a Experience Club, a própria Link, né, a fazer essas estruturações depois de um estirão de crescimento, né? Bom, vamos falar aqui sobre o que é que muda, então, né, quando a gente passa a ter esse componente de inteligência artificial disponível para ser implementado nas estruturas de crescimento, né? Uma vez que a gente estava estudando como as melhores empresas do mundo cresciam, inevitavelmente a gente chegou no tema inteligência artificial, até porque eu estava morando no Vale em 2023, o ChatGPT foi lançado, acho que em novembro de 2022, então você imagina, não tinha outro tema lá, não existia outro tema. Então, tudo que eu conversava com os CROs, com os VPs de vendas, com os VCs, com os empreendedores, com os CEOs e founders, era tudo do tipo assim, cara, a gente está organizando, está tentando implementar AI e tal, e aí a gente começou a acompanhar o processo de maturação da tecnologia nas máquinas, porque obviamente seguiu uma lógica muito parecida com a curva de adoção de produto proposta pelo próprio Jeffrey Moore no Crossing the Chasm, né? Então havia naquele momento os mais inovadores do mundo, os innovators, né, fazendo testes e experimentação. Em um determinado ponto, esses testes e experimentações começaram a mostrar ganhos de produtividade, mas quando esses ganhos de produtividade começaram a aparecer, teve até uma pesquisa, naquele momento, em 2023, do Thomas Tungus, que é um dos VCs que faz pesquisas e avalia dados da forma mais séria que eu já vi na vida. Assim, o cara tem um blog, inclusive uma newsletter chamada Thomas Tungus, que é absolutamente fantástica sobre isso. E aí ele olhou que as pessoas, as empresas dos Estados Unidos estavam fazendo muito esforço para implementar a AI, estavam começando a ganhar produtividade, algo entre 25% e 75% de aumento de produtividade, então o range era bem abrangente ainda. Entretanto, naquele momento, em 2023, não havia nenhuma correlação de uso de IA ou aumento de produtividade com retorno sobre investimento. E aí aquilo me deixou muito intrigado. Por isso que a gente fala do hype ao ROI, porque não, tinha muito hype e pouco retorno. E, e aí eu comecei eu falei, nossa, que curioso, eu quero continuar acompanhando esses datasets para ver como eles evoluem ao longo do tempo, né? Então eu comecei a avaliar todos esses estudos quando eles iam saindo e ao mesmo tempo voltar para fazer essas viagens de verificação em loco, né? Então a gente faz isso o tempo todo. Acabei de voltar de Washington, por isso que tá essa imagem aí de Washington, porque eu acabei de voltar. A última pesquisa que a gente fez foi lá e eu estou trazendo o resumo dessa última pesquisa, quando depois de 2023, o ganho de produtividade passou a ser cada vez mais expressivo. Um recorte de empresas, aquelas que faturam, né, mais de 100 milhões de dólares e que tinham bastante dinheiro no caixa e tinha uma base tecnológica sólida, foram as que começaram a ter a melhor adaptação possível a esse ambiente que agora dispunha de inteligência artificial para ganhos de produtividade dos times. Bom, quando isso aconteceu, a gente começou a perceber que esse processo estava relativamente parecido com processos anteriores, né? Ou seja, todo ciclo tecnológico gera um FOMO, né? FOMO é Fear of Missing Out, né? Medo de perder o bonde, por assim dizer, né? Então, todo ciclo tecnológico gera esse FOMO, né? Assim foi com nuvem em 2007, quando a nuvem passou a ser possível enfim, a Salesforce estava ganhando mercado, porque era o primeiro ERP na nuvem, não, desculpa, o primeiro CRM na nuvem e tal, era comum você conversar com um líder sênior de uma empresa grande e falar assim, e aí, vocês já fizeram a transição de vocês para a nuvem? Vocês estão com os servidores on-premises ainda, né, e tal? Era comum essa conversa existir. Hoje em dia é absurdo você perguntar para a pessoa se ela está colocando o software dela na nuvem ou não. Tá certo? Então, da mesma forma que vai ser absurdo daqui a 2, 3 anos você perguntar para uma empresa do tipo, vocês estão usando inteligência artificial em marketing e vendas? A pessoa, tipo, não faz muito sentido, não vai fazer sentido essa pergunta. Hoje ela faz, porque a gente está no processo de transformação. Hoje que o FOMO tá imperando, né? E aí eu até faço essa leitura, porque
Vamos só olhar aqui o do meio, a onda do mobile, né? E falar assim, putz, mas a gente está falando de empresas nativas de IA e a gente está falando que a transformação de IA começou em 2022, né? Lógico que IA é um negócio que existe desde 1980, aquela coisa toda, né? Todo mundo já sabe da questão lá do jogo da imitação, né? Todo mundo esse papo é velho. Beleza, mas a IA generativa e LLMs passaram a ser disponíveis para o grande público a partir do lançamento do ChatGPT. E as empresas passaram a conseguir embedar essa tecnologia nas suas soluções a partir do momento que o ChatGPT lançou o Marketplace. Aí você tinha acesso à API. Então, é desse modelo, é desse lugar que a gente está falando aqui. Só que vamos olhar o que aconteceu na onda anterior. Na onda anterior, se a gente pegar uma empresa aqui que todos nós aqui vamos conhecer, que é o Nubank, né? O Nubank foi lá e lançou um banco, né, no Brasil, em 2014, ali, 2013. É, e esse banco tinha uma característica de ser nativo de mobile, né? Ou seja, era uma empresa nativa de mobile, enquanto os grandes bancos nem tinham ainda um bom aplicativo desenvolvido. Quando você para olhar as consequências de uma empresa que nasceu com aquela tecnologia e já tinha domínio profundo daquela tecnologia, e você olha para trás, você vê o que é que explica materialmente, do ponto de vista tangível, o Nubank ter, em 14 anos de vida, atingido o status de ser o banco que tem mais clientes no Brasil, né? É, o segundo banco que tem mais clientes no Brasil. Já passou o Itaú, né? O ponto passou o Itaú. É, como que isso possível de ser explicado? Porque essa empresa foi capaz de criar uma experiência de compra nativa de mobile que tornou o processo para o usuário tão mais fácil do que era o tipo de empresa anterior, que criou uma vantagem competitiva que, ao longo do tempo, se tornou tão grande que a empresa, em 12 anos, conseguiu fazer o que a maior empresa da América Latina demorou muitas décadas para fazer. Então, você vê que. E aí eu pergunto, do tipo, tá, o que é que isso significa quando a gente vai para a próxima onda e olha as empresas nativas de IA? Significa isso. Então, esse lugar aqui do Top Quartile SaaS Benchmark, isso daqui, você já ouviu falar também, isso daqui é o triple, triple, double, double, double. Ou seja, as empresas demoravam 5 anos para atingir 100 milhões de dólares de receita. Assim, foram as melhores empresas do mundo. DocuSign, Pipefy. Você pega as melhores empresas do mundo, tiveram mais ou menos essa característica, né? E aí, chegam as empresas nativas de IA, fazendo paralelo com o Nubank nativo de mobile, e passam a ter um crescimento que até então era impensável na história da humanidade, né? Assim como há 20 anos era impensável se você falasse para sua avó há 20 anos atrás que você ia conversar com as pessoas por meio de um aparelho luminoso e mandar mensagem em tempo real, ela também falaria que você é maluco. É, bom, e cá estamos, né? E aí a gente passou a ver fenômenos como esse. Então a gente está vivendo um processo de transformação de uma empresa que nasceu, empresas que nasceram já com a tecnologia disponível e, ao terem nascido com a tecnologia disponível, se comportam de uma forma totalmente diferente das empresas da onda anterior, que nesse caso são as empresas nativas de SaaS, né? Então você vê a diferença das empresas nativas de SaaS para as empresas nativas de IA na inclinação da curva. Se essa curva é sustentável, se o custo dos tokens vai diminuir, se a infraestrutura de IA vai acompanhar, se existe ou não existe uma bolha, se o short do Michael Burry lá é uma questão ou não é, isso é um outro problema. Agora, o fato é, existem empresas que estão apresentando um crescimento que até então era impensável. E aí, a pergunta que fica é, como é que a gente reage a isso? E a minha perspectiva é que, quando a gente começou a ver esse movimento acontecer, e a gente viu em 2023 uma empresa chamada Clay, CLAY, lançar lá no Vale uma vaga chamada Go-to-Market Engineer, a gente falou, pera, isso daqui é diferente, deixa eu ver. Aí a gente começou a olhar, puta, uma vaga totalmente orientada a implementar IA dentro dos times de go-to-market, uma pessoa que tem que manjar de tecnologia, tem que manjar de automação, tem que manjar de processo, tem que manjar de RevOps, tá, beleza, é um escopo bem diferente, né?
E aí a gente foi vendo esse scope evoluir, a gente resolveu entender essa job description a fundo, contratar pessoas aqui na site e começar a fazer os testes práticos de como que essa pessoa se comportaria, né, efetivamente, né? E, bom, a gente chegou a várias conclusões. E eu vou passar elas aqui para vocês, que conversam diretamente com como reagir, né? A nossa conclusão é que não é viável voltar no tempo e virar uma empresa nativa de IA. Isso é bem óbvio, né? Assim como não era viável para o Itaú voltar no tempo e virar uma empresa nativa de mobile, né? É, mas é possível você transformar a sua estrutura de GTM em uma estrutura nativa de IA. Porque as estruturas de GTM nativa de IA têm essas 4 características centrais que estão aqui nos blocos azuis. A primeira é, essas empresas conseguem reagir em tempo real. Em tempo real. Você consegue abrir o Lovable, a Cursor, a Clay, enfim, qualquer empresa dessa nativa de IA, e você consegue começar a consumir o produto em tempo real, você vai começar a receber uma série de touch points em volta do uso do produto para aumentar a sua adesão, para você passar o cartão, para você usar mais o produto. Você vai ser inserido numa comunidade que também consegue reagir com você em tempo real. Então, isso é uma coisa, né? E o segundo ponto é que passou a ser possível identificar sinais de intenção de compra de forma muito diferente do que a gente chamava antes de lead scoring, beleza? Não é a mesma coisa. Uma coisa é sinais de intenção de compra, uma outra coisa são lead scoring. Lead scoring, né? Lead scoring, puta, é com certeza a disciplina que foi o ponto de partida do que se tornaram os sinais de intenção de compra, mas o lead scoring era baseado numa ação que o cliente fazia, você conseguia identificar e você atribuir uma nota. Uma outra coisa é um conjunto de multi-agentes que ficam procurando informações na internet, enriquecendo uma base de dados, correlacionando essa base de dados com várias informações do seu CRM e, a partir disso, priorizando os leads que estão mais predispostos a comprar com base em informações que antes a gente nem sequer conseguia acessar. Então, isso são sinais de intenção de compra. Terceiro ponto, a centralização e o enriquecimento dos dados. Dado que para você trabalhar com inteligência artificial, a utilização dos dados é matéria-prima, né, é premissa básica, essas empresas, evidentemente, já nascem orientadas na centralização e enriquecimento de dados. Agora, se eu te perguntar se a ferramenta central do seu time de marketing, a ferramenta central do seu time de vendas e a ferramenta central do seu time de pós-vendas, se é a mesma ferramenta, se ela está interconectada entre si, se não existe quebra no handoff entre as ferramentas, e se todas as informações que são coletadas do processo de compra estão sendo automaticamente colocadas dentro dessa ferramenta centralizada, eu chutaria com muita tranquilidade que você vai me dizer que não. Porque essa é a realidade a gente hoje em dia lida com top tier SaaS B2B do Brasil. A gente trabalha com essas empresas. E a gente sabe que não é essa a realidade. A gente sabe que esse é um desafio enorme. Esses times cresceram muito rápido, não cresceram orientados a fazer centralização e enriquecimento de dados, e hoje em dia você centralizar é um desafio, enriquecer é um desafio, e pegar as informações que ficam perdidas por aí no processo de conversa dos vendedores ou eventualmente até do produto com o seu consumidor e centralizar isso, isso não é trivial, né? E o último ponto é fazer com que essas informações, uma vez centralizadas, enriquecidas, a coisa toda, elas viabilizem um looping de crescimento em que cada interação que você tem com o seu cliente é melhor por conta do aprendizado que você teve na interação anterior, né? E aí habilita, né, esse aprendizado que melhora a experiência de compra. E por isso a gente acredita que não dá para voltar no tempo de tornar uma empresa nativa de IA, entretanto, você consegue simular características de empresas nativas de IA no seu processo de GTM uma vez que você faz a lição de casa. As lições fundacionais, né? São o que são realmente a fundação do prédio, né? E quais são essas coisas? Antes de eu explicar quais são essas coisas, eu só vou
trazer um ponto aqui importante sobre o ponto onde a gente está da tecnologia. Então, tem uma pergunta legal quando a gente tá falando de ROI, né? É, assim, quando que o ROI vai chegar para todo mundo, né? Porque hoje em dia, depois dessa última imersão que a gente fez em Washington, que tinha basicamente é, 500 líderes de receita, todos eles, sua grande, 80% deles, eram empresas de mais de US$ 200 milhões que vendiam B2B. Era um nicho de um grupo que chama Pavilion, né? E a turma lá, obviamente, estava com implementações de IA nas estruturas de go-to-market bem avançadas. Por quê? Primeiro porque são empresas grandes, dispõem de um capital muito, tem uma disponibilidade de capital muito diferente da que a gente está acostumado, é, e além disso, né, estão direcionando seus esforços para isso e têm bastante familiaridade com tecnologia. Uma outra coisa são empresas menores, que não têm esse mesmo poder de fogo, que não têm essa mesma familiaridade com tecnologia, conseguirem fazer essas implementações e ter retorno sobre investimento. Quando a gente olha o estado da tecnologia hoje, que é o que eu estou querendo mostrar aqui, qual que é a ideia? Nesse momento do tempo e da história, né, ou seja, agosto de 2025, esse é um report chamado AI 2027, tá aqui, ó, AI2027.com, que foi feito por um pesquisador que conseguiu prever algumas outras transformações que a tecnologia de inteligência artificial teria ao longo do tempo nos últimos anos, né? E aí, esse relatório dele mostra o seguinte: estamos aqui mais ou menos em agosto de 2025, né? Que é o ponto que vem antes de dezembro no relatório dele. E nesse momento da história, o que nós temos são unreliable agents, né? Então, agentes que não são confiáveis, de um modo geral, né? São, pensando à medida do que está disponível para a maior parte das empresas, de fato são agentes que não são confiáveis, eles alucinam. Você tem que construir um conjunto de multi-agentes para que você deixe muito bem segmentado o que cada agente vai fazer para que tenha menor probabilidade de alucinação. Ou seja, você acaba tendo que mexer diretamente no código para diminuir a chance de você ter um agente que não seja confiável, coisas nesse sentido. E aí ele também faz uma outra coisa legal aqui, que ele fala que a gente tem 5.000 agentes não confiáveis, pensando como seres humanos, só que 10 vezes mais rápido. E aí que vem o ponto do tal do 2027, que ele fala, entretanto, em outubro de 2027, segundo as previsões que ele fez com base na evolução da quantidade de tokens, da infraestrutura, da coisa toda, a gente, em vez de agentes não confiáveis, ele está falando que a gente vai ter super-humanos pesquisadores, né? Ou seja, a gente sai de um status de agentes não confiáveis para super-humanos que são capazes de fazer pesquisas profundas. E antes, a gente passa aqui, ó, por abril de 2026, com os agentes se tornando confiáveis. Em março de 2027, tendo super-humanos que fazem código, e em agosto de 2027 a gente vai ter como se fossem super-humanos com o nível de PhDs, né, trabalhando para a gente aqui como esses agentes, né? Entretanto, em vez de 5.000 agentes não confiáveis, a gente vai ter 330.000 agentes super-humanos confiáveis de pesquisa e não pensando só 10 vezes mais rápido que o ser humano, mas pensando 57 vezes mais rápido que o ser humano. Portanto, o meu ponto aqui é o seguinte: hoje pode ser realmente que a tecnologia não esteja ali disponível para todo mundo conseguir ter retorno sobre investimento de forma, como posso dizer, sem muito esforço e muito investimento. Mas, dado que em todo o ciclo tecnológico teve uma grande curva de aprendizado, o meu ponto é, quem começar a tentar fazer essas implementações antes e passar pelo processo de aprendizado, por mais dolorido que ele seja, quando a tecnologia estiver disponível, quem é que vai ter os melhores RAGs? Quem vai ter os melhores prompts? Quem vai ter os melhores conjuntos de agentes? Quem vai ter as melhores automações? Quem começar a tentar em 2027 ou quem tentou nos 3, 4 anos anteriores e já sabe lidar com a tecnologia, né? Quando isso acontecer,
muito provavelmente o movimento que vai se dar vai ser muito parecido com o que aconteceu na transformação do mobile e da nuvem. Eu posso te lembrar aqui, caso você não lembre. As empresas que começaram a mexer com mobile e nuvem antes, em grandes empresas, estou falando, 5, 7 anos depois que essa transformação começou a acontecer, tinham uma margem EBITDA média 3 vezes maiores do que a dos seus competidores do mesmo setor. E conforme o tempo passava, essa distância ficava tão grande que o competidor não conseguia nem alcançar o first mover, né? Que é o que provavelmente também vai se dar aqui. Porque esse movimento também aconteceu outras vezes na história. Ah, tendo tudo isso em vista, o que que a gente precisa fazer para estar preparado para o momento em que a tecnologia ganhar o status efetivamente de algo confiável, que gera retorno e que não precisa de tanto esforço e tanto investimento para a gente conseguir fazer? A gente tem que fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa? Padronizar e centralizar os dados. Então, para começar, ter um CRM só para todos os times, uma base de dados. Eu estou chamando de CRM aqui, assim, uma base de dados para todos os times. Se você usa o CRM X ou Y, indiferente. O ponto é, centralize todos esses dados, ah, crie nomenclaturas únicas, garanta que a stack esteja integrada e colete todas as informações de conversa possíveis, né? Então eu estou aqui, ó. Nomenclaturas únicas, stack integrada e coleta de conversa. Por que eu estou falando de coleta de conversa? A gente está trabalhando de novo com implementação de IA em várias empresas em volta ali de 100 milhões de reais de faturamento recorrente e B2B, em sua maioria. A gente percebeu que o insumo mais rico que está permitindo aos times ter maior retorno e maior ganho de produtividade são insumos que já existem e ninguém coleta. Ou seja, troca de e-mail, troca de mensagem, transcrição de reunião. Essas coisas, não coletar essas coisas, gente, é coisa de maluco não coletar essas coisas hoje em dia. Assim, a riqueza de informação que você está jogando no lixo é, é absurda, assim. Porque se você transcreve todas as reuniões de um processo de vendas, a sua capacidade de gerar uma proposta comercial absolutamente dentro do que o seu cliente espera é muito grande, porque a AI não perde informação, a gente perde. Na minha época de vendedor enterprise, eu anotava folhas e folhas numa reunião de diagnóstico. Hoje em dia eu nem me preocupo, eu só me preocupo em fazer boas perguntas para a AI captar. E aí depois eu só pego a transcrição, rodo no agente e saio com a proposta, em 5 minutos. Tem Gama hoje em dia, tem Manus, tem Pipefy, tem uma série de ferramentas que você consegue usar para automatizar esse processo, né? Então, segundo ponto, unificar os times de go-to-market, de marketing, vendas e CS, em uma só metodologia. O que é que eu estou dizendo? Se você usa Challenger Sales, se você usa MedPeak, GPCT, DACI, ou se você usa Spin, tanto faz. O ponto é, você precisa garantir que o time de marketing está comunicando uma proposta de valor baseada em retorno sobre investimento, que quando chegar no time de pré-vendas, a discovery call que o pré-vendedor vai fazer vai ser baseada nessa mesma metodologia. Quando o pré-vendedor fizer, ou o vendedor fizer a discovery call e passar para o diagnóstico também vai ser feito com base nessa mesma metodologia. Quando a venda for concretizada e o ROI tiver identificado, o time de onboarding deveria fazer o onboarding com base nessa mesma metodologia. E na hora da retenção, isso vai ser um diferencial, porque se você coletou o ROI desde a proposta de valor até a compra, e durante o onboarding verificou o ROI, entendeu a métrica, entendeu o ponto A, entendeu o ponto B, a sua capacidade de analisar através das transcrições se essa retenção vai acontecer ou se ela vai virar churn, aumenta muito. Se você parar para pensar, um RAG ou qualquer agente é construído com base em dados de documentação, não é? Se você não tem uma metodologia unificada e extensivamente documentada, você não vai conseguir fazer um agente rodar em cima da sua metodologia.
E se você fizer o seu agente operar com base na mesma coisa que o seu time faz, ou seja, várias metodologias coexistindo, sem centralizações, sem documentação, você vai ter uma IA tão ruim quanto o seu vendedor. Você vai ter um vendedor ruim e uma IA ruim, né? Aí, puta, é lógico que a IA não vai gerar retorno. Aí não adianta você falar que é hype. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: não tem como ir do hype ao ROI sem fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa? Padronizar os dados, centralizar os dados, fazer com que todos os dados tenham as mesmas nomenclaturas, com que a stack esteja integrada, com que a gente esteja coletando todas as conversas, com que haja uma metodologia só utilizada por todos os times, independente da sopa de letrinha, que ela seja orientada ao retorno sobre investimento, que ela esteja extensivamente documentada, né? Porque a documentação do processo de GTM é o que vai viabilizar a unicidade da execução do agente. O agente vai executar a mesma coisa, porque se ele não executa com base nessa documentação e nessa mesma coisa, ele não consegue ter aprendizado contínuo e composto. Não tem como. Você não consegue entrar no ciclo de feedback e melhoria contínua se você não tiver um pilar central, né? Não tem como. Se toda vez você apresenta uma instrução diferente para a tua IA, ela não vai melhorar. Nunca na vida. Agora, se você tem uma só metodologia, uma documentação extensa, um RAG profundo, e a sua IA, com base na mesma coisa, você vai iterando o prompt, iterando o RAG, iterando as automações, etc., aí você vai ter melhoria contínua, aí você vai chegar no ROI. Da mesmíssima forma que a gente faz com os vendedores hoje. Onboard o vendedor com base na documentação. Faz treinamento contínuo com base na metodologia, né? Rampa esse vendedor. É a mesma coisa, o processo é o mesmo. A questão é que se você fizesse direito, a IA demora muito menos tempo para rampar do que o vendedor. Só que tem que ter lição de casa. É... E por último, né, na nossa opinião, você habilitar essa função de engenharia de go-to-market que serve para uma questão central. Você ter uma função dedicada à implementação de IA na sua estrutura de go-to-market. Por quê? Se isso fica distribuído para todo mundo, você acha que as pessoas vão parar o fluxo de trabalho delas, que é o ganha-pão delas, para aprender uma ferramenta nova? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Inclusive, quando nessa última viagem que a gente fez a Washington, a gente teve a oportunidade de ver um review do vice-presidente de excelência operacional da Insight Partners, né, que é um fundo que tem mais de 90 bilhões de dólares de ativo de tecnologia sob gestão, dizendo quais eram as melhores práticas do top 10% do portfólio dele que estava implementando IA em go-to-market. E aí ele diz ali que os melhores times, né, de tecnologia que estão implementando IA em go-to-market tem uma característica que é que o vendedor, o pré-vendedor, o marqueteiro, não participa do processo de construção ou da implementação. Na verdade, essa pessoa só de repente vê a vida dela mais fácil. Você não adiciona coisas no fluxo de trabalho dela e faz ela aprender mais coisas, ela aprender a fazer prompt, ela aprender a usar Perplexity, ela aprender a usar Cloud, ela aprender a usar o Manus. Você não faz, você embeda no fluxo de trabalho dela. E de repente a vida dela está mais fácil. Se ela quiser usar IA na vida dela pessoal, beleza? Beleza, ótimo, vai ser melhor para todo mundo. Entretanto, a gente não precisa que a turma que está na ponta seja fluente de IA. A gente precisa que nós, líderes de go-to-market, sejamos capazes de criar fluxos que tornem a vida dela mais fácil sem que ela nem perceba, só veja que a vida dela está mais fácil. E isso só acontece se você tem uma função dedicada na estrutura a entender quais são os principais gargalos de RevOps, pegar um gargalo por vez e construir uma automação para alavancar um determinado pedaço do processo, batendo em um gargalo por vez, que conecta com o meu primeiro ponto, que esse é o tema central da teoria das restrições. A teoria das restrições diz: você pega um gargalo por vez e resolve. Um gargalo por vez. Que é o que esse engenheiro de go-to-market faz. Pega um gargalo por vez, automatiza e alavanca o time. Isso não serve para substituir ninguém, isso serve para deixar as pessoas mais produtivas, né? Se você vai substituir ou não, isso é uma outra coisa. Agora, serve para deixar as pessoas mais produtivas. Você aumentar as taxas de conversão, diminuir o ciclo, aumentar a quantidade de output por vendedor, ou seja, a quantidade de SQLs por BDR, a quantidade de negócios fechados por executivo de contas, a quantidade de contas tocadas ao mesmo tempo por CS. Então, é esse tipo de métrica de produtividade que a gente tem que olhar para fazer essas implementações.
Por fim, aqui, não é nenhuma grande revolução que eu estou propondo. Na verdade, é uma construção das fundações que habilitam ganhos massivos de produtividade, né? Então, são princípios, pessoas e tecnologia, ou seja, o que qualquer máquina tem que ter. A grande questão é que a gente está num ciclo tecnológico diferente, né? É, bom, então, basicamente é isso. E aí eu vou finalizar aqui o nosso papo dizendo que, na nossa visão, o escopo central do Go-to-Market Engineer é desenvolvimento de negócios, então manjar de vendas, manjar de marketing, né? Entender que essas ações estão sendo feitas em nome de aumentar a receita, eventualmente de parcerias e coisas nesse sentido. A segunda grande habilidade é conhecer RevOps, então entender de processo de go-to-market, entender de fazer reporte de estruturação de dados, documentação de processos, então, todas essas coisas. E, por fim, a lógica de engenharia de produto, né? Bom, então, gente, eu vou parar por aqui, porque para terminar aqui e poder responder algumas perguntinhas, eu vou dizer que essa vaga é uma vaga que, se você não viu ainda, você vai ver. Nos Estados Unidos, a gente já tem 1.200 pessoas exatamente com essa vaga trabalhando. Na OpenAI, a gente tinha 4 vagas de Go-to-Market Engineer abertas no mês passado. 3 para São Francisco e uma para Nova York. A Clay é a empresa que mais contrata essa vaga no mundo, seguida por Notion, Stripe, Webflow, Cursor, Lovable. Então você pode ver que as empresas nativas de IA já têm essa vaga. No Brasil, até setembro desse ano, a gente tinha 21 pessoas trabalhando exatamente com esse nome na vaga no LinkedIn. 150 pessoas mais ou menos com o mesmo escopo, né? E aí a gente lançou a nossa certificação de Go-to-Market Engineer e nosso objetivo é triplicar a disponibilidade de Go-to-Market Engineers para os nossos clientes, né? A gente tem clientes de serviço que a gente está colocando Go-to-Market Engineers lá dentro para que eles consigam aumentar a quantidade de casos de uso de AI em Go-to-Market, certo? Bom, então era isso que eu tinha para falar. Agora, se vocês quiserem aí fazer uma pergunta ou outra, ou enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, estou à disposição. Cara, fantástico, Giovanni. Porra, como eu comentei, eu compartilhei essa divulgação do LinkedIn ali na última semana. Falei que não dava para chamar de webinar, praticamente uma masterclass deluxe Sim, e obrigado. rápida aqui, porque eu acho que esse é um ponto bem interessante para o pessoal. Quem veio, né, pela nossa divulgação sabe que a gente estava falando justamente sobre estratégia, como é que a gente consegue usar esse grande movimento que é muito conteúdo sobre isso, é muita gente falando sobre isso, e aterrissar em implementação prática. O Giovanni trouxe questões de aprendizado, de a gente desenvolver conhecimento sobre diferentes áreas, né? E eu acho muito interessante a provocação, porque a gente deve ter empresas de tecnologia e empresas fora do mundo de tecnologia nos assistindo aqui, com certeza. E mais do que a gente ter uma cultura de nativa digital, nativa de IA, a gente precisa entender que essas habilidades que as nativas de IA têm muito mais facilmente, elas podem ser transformacionais para nós, né? Até eu mesmo, no passado, pré-Pipefy, trabalhava numa indústria muito mais conservadora, muito mais tradicional, mas sempre bebendo das fontes de SaaS, que inevitavelmente é o mercado que tem, né, a maior taxa de crescimento, a maior necessidade de inovação em modelo de gestão, em processos. Então, muito legal esse teu conteúdo, Giovanni. Convido o pessoal a conhecer mais sobre o trabalho da Scient, tá? Porque realmente é muito denso para a gente achar que conseguiu passar por tudo nesses 45 minutos, né? Basicamente. Então tem muito mais coisa para a gente ir aprendendo. Convido vocês a continuarem acompanhando. E do nosso lado aqui do Pipefy, da mesma maneira, né? Acho que um grande trunfo, além do conhecimento, é a capacidade de execução. É como o Giovanni comentou, é a gente colocar a IA embedada dentro do dia de quem precisa que a IA trabalhe por ele, né? Eu preciso colocar a IA para trabalhar para mim em algum dos meus processos que eu não dependa de ficar abrindo o chat GPT. E aí, a grande brincadeira de Pipefy aqui nos últimos anos é a IA já estava à disposição, mas estava desempregada, de certa maneira. A gente precisa colocar ela para trabalhar em algum lugar. Um dos grandes empregadores de IA
é o Pipefy. Se eu já tenho workflow aqui dentro, 4.000 empresas, milhões de workflows criados com o Pipefy, cara, é aqui que ela pode olhar para o que passou, olhar para o dado histórico que o Giovanni comentou, aprender com as políticas da empresa e agir dentro do teu workflow. Como a gente está falando aqui de um processo mais comercial, tudo isso que o Giovanni falou, até de lead scoring, nutrição desses leads, automações do processo comercial que a gente consegue deixar a pessoa focada no relacionamento, né? O Giovanni falou ali, cara, eu faço a minha call, volto com a gravação e aquele grande pé no saco que normalmente era eu montar a proposta e preencher CRM, cara, não tem mais. Isso é trava, isso é gargalo para um crescimento saudável no time de vendas, né? Consigo usar a IA a meu favor. Como? Transcrevendo ligação, fazendo análise, dando nota para o meu vendedor, dando feedback para esse vendedor, identificando a oportunidade de qual produto eu vou oferecer, cross-sell, desconto, criando automaticamente essa proposta, enviando para aprovação automaticamente para os gestores, e isso vai para o cliente, né, em 5 minutos, em 10 minutos, em um dia que seja, que eu tenho, né, plena convicção de que a grande maioria das empresas hoje não opera. Então, cara, muito legal. Quero te agradecer, Giovanni. E a gente está num grande movimento, a Fê apresentou para vocês, de trazer esses conteúdos cada vez mais aplicáveis, mas ao mesmo tempo abrangentes de inteligência artificial. O Pipefy é um dos lugares onde vocês podem usar a IA no dia a dia, mas o importante é vocês entenderem esse macro também. Então, vocês não vão só ver tela de Pipefy aqui nos webinars que a gente está fazendo, a gente vai ver estratégia, discutir tendência de mercado para onde as empresas estão indo. Então, eu conto com vocês que estão nos assistindo para entrar em contato com a gente. Se quiserem o contato do Giovanni, a Fê já deixou aqui o LinkedIn dele no nosso chat. Se quiserem o e-mail dele também é só nos escrever. Estamos super à disposição. E da mesma maneira, Giovanni, conte com a gente aí para iniciativas da Science. Estamos super empolgados com essa parceria. Beleza, Fê? Mais algum recado final para o pessoal? Acho que é isso, pessoal. Adorei o conteúdo, tá? Lembrando que vai ficar disponível para todo mundo aqui, então vocês vão receber a gravação por e-mail, tá? E logo a gente vai colocar na nossa comunidade, no nosso YouTube, tá? Então fiquem atentos lá e compartilhem aí com os times. É isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Muito Giovanni, bom. pela participação. Até a próxima, pessoal. Valeu, Obrigado, Fê. pessoal. Obrigado, Grande Bruno. Até abraço. Beijinho. mais. Tchau, Valeu, tchau. gente.